tem cara de menininha, mas essa danada é médica. Ela só tem cara de menininha, né? O coração é maduro, é gigante. E ela é mastologista e veio até nós hoje trazer a mensagem espírita. Ela vem de origem do CEDER que fala, né? Que é o Centro de Estudo e Difusão do Espiritismo Religioso. Ela é dessa casa, mas hoje nos dá a alegria de tê-la conosco. Já está voltando aqui, porque desde que a gente conheceu ela, ela passou a ser nossa amiga de infância. A gente adora ela. E vamos recebê-la com aquele habitual carinho, com aquele aconchego de quem está vibrando à distância. E, Lívia querida, fique à vontade, essa casa é sua, você é nossa. E bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria imensa voltar aqui. Eu adoro vir aqui. Cada vez que a gente chega, é uma energia tão gostosa, é tanto carinho que a gente é recebido, que a gente sempre quer voltar. Então, sempre que eles falam, vem, eu venho correndo. É muito bom. Hoje, eu trouxe um tema aqui para a gente conversar um pouco, para a gente discutir. Chama Refúgio de Paz. E a reflexão primeira que a gente faz aqui na noite é como nós estamos, como vocês estão. Está tudo bem? O coração está tranquilo? Ou tem alguma coisa que está incomodando? Tem alguma coisa que dói? É interessante porque sempre tem alguma coisinha que está doendo, né? Sempre tem alguma coisa que não está 100% tranquila. Tem coisa que às vezes nos incomoda que a gente sabe a origem, né? E a gente vai e resolve. Por exemplo, quando a gente está com fome, a gente fica incomodado, a gente vai, come e fica tudo bem. Mas às vezes a gente sente um incômodo e um desencanto que a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe a quem recorrer para conseguir amenizar. A gente fica às vezes ansioso, a gente fica chateado e a gente tem aquela dificuldade para conseguir ir na origem do problema para a gente conseguir sanar aquilo de alguma forma, né? Eu estava pesquisando, fazendo algumas buscas, porque eu estava escrevendo um artigo, e eu estava fazendo um estudo sobre tratamentos instituídos na casa espírita. E eu achei várias coisas interessantes, a gente vendo e aprofundando do porquê isso, porquê aquilo, o que fazer para melhorar aqui ou ali. E olha só como Deus é maravilhoso, né? A gente encontra diante de tudo que a Casa Espírita oferece, diante da ampla gama que a gente busca, uma das coisas mais eficazes, uma das coisas que mais surtem efeito na nossa cura interior, seja ela qual for a causa da dor, é algo que está ao alcance de todo mundo. E a gente começa a pensar, às vezes o desespero é tanto que a gente procura coisas tão distantes, coisas que parecem inalcançáveis. Mas como eu disse, Deus é tão bom que aquilo que os estudos mostram que tem mais efeito, pode ser feito por qualquer um, em qualquer lugar. E aí foi sobre isso que eu escrevi. E aí eu trouxe essas reflexões para vocês também. Quando a gente busca os tratamentos, a gente vê passe, a gente vê tratamento desobsessivo, a gente vê várias coisas que são realizadas na casa espírita e todas são pautadas num foco, que é a questão da oração, é a questão da prece, né? E a gente entende assim, se nós estamos aqui, se nós buscamos uma religião, e isso é consenso em qualquer religião, que a oração é um tanto quanto benéfica, né, na vida das pessoas. Hoje em dia a própria ciência começa a se curvar a isso e trabalhos vêm sendo publicados mostrando o impacto que tem a oração em tratamento de doenças até, né?
Então a gente percebe que o mundo científico começa a abrir os olhos para aquilo que a religião já traz há tanto tempo, né? Tanto tempo. Só que o problema é que às vezes a gente está em casa, a gente sabe que a oração é eficaz, a gente começa, vai, reza, 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 e parece que a coisa não acontece. E a gente fala, por quê, né? Por que eu estou tentando, eu estou rezando e a coisa não está dando certo, né? E aí eu fui pesquisar mais ou menos nessa linha, qual é o problema, né? Por isso que eu pus aqui, Senhor, Mestre, ensina-nos a orar. Essa frase aqui, o Senhor ensina-nos a orar, ele não é do Evangelho de Mateus, tá? Do Evangelho de Mateus é esse trecho aqui que a gente vai entrar para discutir. Isso aqui está no Evangelho de Lucas. Então vocês reparem, em mais de um evangelho, os evangelistas buscavam o que a gente está buscando aqui hoje também, que é a questão da oração. Se a oração é tão importante, se ela nos auxilia tanto, a gente pede, Mestre, ensina a gente a orar, porque a gente tem que trazer isso para a nossa vida de uma forma mais efetiva. Como que eu posso modificar a minha vida através da oração e o que eu posso atingir com isso, né? E esse trecho aqui do Evangelho de Mateus que eu trouxe é de uma parte que é bem conhecida do Evangelho, que é quando Jesus vai até um monte e faz o Sermão do Monte, onde ele institui as bases do cristianismo, né? Onde ele institui as bases de tudo que a gente conhece hoje, que é referente aos ensinamentos deixados por Jesus. E esse trecho, ele vai tocar especificamente na questão da oração. E ele diz o seguinte: e quando orardes, não serei como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te compensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois como vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Aí no Evangelho de Mateus, Jesus fala para a gente já o primeiro ponto principal da questão da oração. Como nós estamos orando, né? Ele chama a gente para um recolhimento. Ele fala, você não precisa mostrar para todo mundo, você não precisa falar em voz alta, você não precisa gritar. Você precisa se recolher. E esse recolher aqui, ele tem uma simbologia muito interessante. Aqui, ó. Entre em segredo, e teu Pai que vê no segredo te compensará. Ele chama a gente para uma introspecção, para entrar no nosso interior e para sermos verdadeiros naquilo que pedimos. Ele fala para a gente não ficar repetindo palavras que às vezes a gente nem sabe o que significam. E isso é interessante, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho lá que faz um estudo de uma das cartas de Paulo, em que ele fala que aquelas preces ininteligíveis que a gente não sabe o que estão falando, na verdade não estão dizendo muita coisa. Porque o valor da prece, ele está intimamente associado ao sentimento em que nós emanamos com ela. Então o que acontece? Eu ponho lá, estipulo um horário para fazer minha oração, antes de dormir. Eu estou cansada. Porque eu trabalhei o dia inteiro, eu vou deitar, e aí o sono está batendo, e aí eu começo, Pai nosso que estás nos céus, e o olho vai fechando, e a cabeça lembra do trabalho, e o sono bate, eu nem sei o que eu falei, e a hora que eu fui ver, eu dormi no meio da oração. E aí no dia seguinte eu acordo, eu falo, eu comecei a rezar, mas eu não sei como eu terminei. E eu não lembro nem o que eu disse. A oração, ela não está bem nesse sentido, sabe? Tem, nessa parte que eu falei para vocês, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até um comentário bem interessante, que ele diz assim, a oração não precisa ser feita com hora marcada.
embora seja interessante a gente estipular momentos como se fosse para a gente se habituar e não passar o dia inteiro sem falar nada com Deus, né? Mas ele fala, pode ser feita a qualquer momento, porque ele diz assim, não é só quando eu recito fórmulas que eu estou orando, mas naquele momento em que acontece uma coisa boa e que eu falo, nossa, graças a Deus, que bom, meu Pai. Ele fala, isso é oração, porque eu me lembrei que tinha algo superior que me trouxe aquilo de bom. Mas também naquele momento de dor intensa, em que eu paro e falo assim, nossa, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer agora? E que eu peço a ajuda do meu anjo da guarda, ele diz, também estamos orando. A questão é muito associada a nos lembrarmos que não estamos sós. E voltarmos o nosso pensamento e sentimento a esse algo mais que vem nos ajudar, né? Ou seja, sentir. E lá diz também que a oração não necessariamente precisa vir em palavras. A oração pode ser dita com palavras e às vezes a gente não fala nada. Às vezes a gente só se fecha e sente aquela vibração de amor. E lembra de Deus. Ele diz, isso também é oração. E isso é repetido e é confirmado em um texto muito interessante que o Emmanuel trouxe para a gente no livro Pensamento e Vida. Esse livro, eu gosto muito dele, ele é um livro pequenininho, mas ele é muito profundo naquilo que ele traz. Que segundo Emmanuel, é como se fosse uma cartilha que nós, como espíritos, estudamos antes de reencarnar. Para falar assim, para que a encarnação dê certo, o que nós estudamos lá? E aí ele fala assim, tá, em palavras, está nesse livro aí, para a gente rever agora. E tem um capítulo chamado Oração. E ele faz uma comparação muito interessante. Eu trouxe uma imagem aqui, eu não sei se vocês conhecem, já viram ou ouviram falar. Essa imagem aqui foi feita na Noruega, isso aí é um espelho solar. Qual a função desse espelho? Lá na Noruega, eles têm cidadezinhas que ficam em vales entre montanhas e que o sol não chega lá embaixo. Então, o que acontece? Grande parte do ano, a cidade fica na escuridão. E eu até cheguei a ver o nome da cidade, mas é um nome difícil, eu não vou saber falar para vocês. Mas é uma cidadezinha bem pequenininha, tem 3.500 habitantes e boa parte do ano não tinha sol. Eles ficavam no escuro, como se fosse noite, entendeu? Eles ficavam na sombra das montanhas que ficavam em volta. E aí, em novembro de 2013, foi colocado esses espelhos aqui no alto da montanha, que foi planejado de tal maneira que o sol que lá em cima pega, batesse no espelho e refletisse lá embaixo, no vale, onde aquelas pessoas moravam. E aí na internet tem até fotos muito interessantes, eles estão acostumados com a sombra, eles tudo de sol na praça da cidade, comemorando que tinha luz. Agora eles teriam luz boa parte do ano, porque eles tinham um espelho que refletia naquele vale, onde antes era só sombra. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele compara a oração justamente com esse espelho aqui. Ele diz assim, imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Isso é o que a gente tem lá na Noruega. E ele diz assim, esta, na essência, é a função da prece. A prece é um espelho. Buscando o amor divino para concentrar-lhes a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Ele compara como se todos nós vivêssemos nesse vale onde não chega o sol, onde é sombra a maior parte do tempo. Só que essa sombra que ele se refere é justamente a nossa ignorância, sabe? É o nosso sofrimento, é tudo aquilo que faz com que nós não enxerguemos as coisas boas e com que nós soframos. Porque muitas vezes a gente vê coisa ruim até onde não tem, por conta da maneira como nós somos, porque a gente sofre, porque a gente tem medo, porque nós somos assim. E o Emmanuel ele fala, a oração é como se nós colocássemos espelhos que começassem a redirecionar a luz para esse vale, ou seja, nós começamos a atrair
as bênçãos de Deus, o amor divino, para esse lugar de sombra que antes não se deixava a luz chegar. O espelho faz com que a luz chegue lá. E ele fala, essa é a função da oração. A oração, segundo Emmanuel, é o mecanismo mais avançado de comunicação entre o céu e a terra. Entre as regiões, as esferas mais altas, né? Onde estão os espíritos de luz e nós que estamos aqui passando pelas nossas provas e as nossas expiações. Mas ele diz muito mais nesse capítulo, e aí também é interessante. Ele diz o seguinte, o professor, quando estuda e prepara a aula do seu aluno, assim como o médico, quando prepara algo para tratar a dor de uma pessoa, ou como o engenheiro, quando faz a planta de uma construção que vai servir a alguém, a uma população, todos esses estão em prece, através do seu trabalho, porque tudo aquilo que é voltado para a construção do bem, pode ser considerado também uma prece. Ou seja, a gente volta a rever aquele conceito de que a oração não é feita somente naquele momento em que nós estamos repetindo algumas palavras. E muitas vezes nessa hora a gente está se enganando, porque a gente está com a cabeça lá longe, não está fazendo oração nenhuma. E muitas vezes quando a gente estende a mão para alguém que está precisando, seja para dar um consolo, uma palavra amiga, e às vezes a gente nem tem o que falar, às vezes só para a gente escutar, mas a gente está trazendo um alívio, nós também estamos em oração. Porque quando nós estamos fazendo algo de bom, nós estamos automaticamente atraindo para a gente a simpatia de todos aqueles espíritos que cuidam dessas pessoas que estão sendo beneficiadas. Ou seja, eles vão começar a cuidar da gente também. Olha que oração bonita e olha como a coisa vai crescendo, né? A gente cai naquela situação da corrente do bem, né? A gente começa a fazer coisas boas, as nossas orações começam a ser ações. Ou seja, a gente pode orar 24 horas por dia, seja atuando, seja elevando o nosso pensamento em Deus, seja agradecendo ou seja pedindo um socorro nos momentos em que nós estamos com dores, dores físicas, dores morais, qualquer tipo de dor, né? Aqui eu trouxe um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho muito interessante, porque ele começa a ensinar para a gente o mecanismo de atuação da prece. Porque a gente pensa assim, eu estou ali rezando, eu estou pedindo a Deus, ou eu estou agradecendo, como que Deus escuta essa minha oração, essa minha prece? E pensando que tanta gente deve estar rezando todo dia, como Ele escuta todo mundo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte muito interessante em que ele fala sobre a ação da prece e transmissão de pensamento. E ele nos fala o seguinte, para a gente imaginar como um peixe dentro do aquário está todo envolto em água, a água liga tudo, conecta tudo que está dentro daquele aquário. Assim somos nós também, aqui onde nós estamos. Porém, o que nos liga a todos chama fluido cósmico universal. É um fluido que é parece como se fosse um ar. Só que o ar ele é restrito à nossa atmosfera. E o fluido cósmico ele não é restrito à atmosfera terrestre. Ele diz o seguinte, da mesma forma que o som propaga no ar, o nosso pensamento propaga no fluido cósmico. Com a diferença, como eu disse para vocês, que o ar está contido aqui. E o fluido cósmico, ele permeia todos os cantos do espaço. Então ele diz, sempre que você pensa alguma coisa, você movimenta esse fluido cósmico. É como se fosse um elo de ligação entre todos nós. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Vocês já devem ter percebido isso, que às vezes a gente começa a pensar alguma coisa, e aí a pessoa que está do lado vai e fala, como se ela estivesse ouvindo o nosso pensamento. Nós estamos falando aqui de um mecanismo perfeitamente pode acontecer, que é essa comunicação. Ela pode acontecer e ela acontece. Quando nós emitimos nossas preces,
nós estamos fazendo justamente isso, uma transmissão de pensamento, só que voltada daí para a escala superior, né? Para os espíritos de luz. Nós passamos a ser co-criadores, ou seja, nenhuma prece deixa de ser ouvida, não tem como, porque a partir do momento que nós estamos criando em nosso pensamento, nós estamos movimentando tudo isso que acontece, tudo isso que está ao nosso redor. Lá ele diz: quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Quando eu vou fazer uma prece para alguém, por exemplo, eu estou distante de uma pessoa que eu amo e eu quero fazer uma oração para ela. Eu me concentrar, essa pessoa com certeza vai estar recebendo algo de bom lá do outro lado, por conta desse mecanismo de corrente fluídica que nos é dito aí no Evangelho. E ele diz mais, ele diz: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Lá ele diz que boa parte dos nossos sofrimentos não é consequência de vidas anteriores, porque a gente, principalmente nós espíritas, a gente tem uma tendência muito grande a achar que tudo que a gente está fazendo é para pagar coisa errada que a gente fez lá atrás. Porque na outra vida eu devo ter sido muito ruim, isso e aquilo. Lá os espíritos falam para a gente que não, que parte é sim trazida lá do passado, mas a grande maioria de tudo que nos acontece é resultado, é reação do que nós estamos fazendo agora, nos dias de hoje mesmo. E aí ele diz o seguinte: se nós começarmos a fazer preces realmente sentidas, sinceras, e nos ligarmos a esses espíritos de luz que nos inspiram, que nos orientam, que nos dão intuições ao longo do nosso dia, quando nós estamos conectados, ele fala, boa parte daquilo que a gente faz de errado, que traz sofrimento, a gente vai deixar de fazer. Ou seja, nós vamos estar modificando boa parte dos problemas que nós trazemos para a nossa vida. Então quer dizer que boa parte do que eu ia sofrer, eu não vou sofrer mais. É o que está escrito lá. Porque muito é causado pelos nossos tropeços de hoje e não por desajustes do passado. Ou seja, a prece, quando nós estamos realinhados, né, pedindo e orando, nós podemos sim modificar parte dos nossos sofrimentos atuais. Mas não só dessa forma. A prece também nos fortalece e nos dá condições de aceitarmos e entendermos coisas que às vezes estariam fora do nosso alcance. É como se a dor doesse menos. É como se nós estivéssemos amparados por algo maior que nos dá alívio, que nos tranquiliza. Assim como tem aquele texto Pegadas na Areia, né? Que a pessoa vê lá só um par de pés, né? E fala assim, mas Jesus, você me deixou? Ele falou, não, nessa hora eu estava carregando você. É mais ou menos isso que é dito lá. Quando nós estamos em prece, nós somos carregados, nós somos intuídos, nós somos conduzidos. Ou seja, nós temos os nossos sofrimentos diminuídos, as nossas provas abrandadas. A gente vai passar por aquilo que a gente tem que passar, mas a nossa postura perante aquela situação é outra. O nosso sentimento se modifica. Não é que não vai ter dor, mas ela é abrandada. Nós passamos com outros olhos, nós passamos com outros sentimentos. Tem umas questões do livro Consolador, também do Emmanuel, psicografia do Chico, que ele comenta sobre a questão da oração, da prece. Eu trouxe aqui trechinho de 3 questões. Questão 53, 146 e 381. Em que ele nos traz umas reflexões muito interessantes. Ele nos diz o seguinte:
Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Ou seja, quem ora se torna mais forte. Só que ele fala assim, ó, quem ora realmente, quem ora e vigia realmente. Ou seja, não basta repetir fórmulas, tenho que sentir aquilo que estou falando. Não que a gente ver orações prontas seja errado, não é errado. Tanto que no Evangelho tem várias orações lá no final. Mas a questão é, quando eu estou lendo uma oração, ou quando eu estou repetindo uma oração já conhecida, eu tenho que sentir aquelas palavras que eu estou falando. Eu tenho que sentir aquela proposta que a oração traz. Sabe? Não é só ler, é entender, é sentir, é viver aquilo que eu estou pronunciando. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alçando-a para a luz e para o bem. Aqui ele toca em um outro ponto muito interessante, porque muitas vezes a gente pede muitas coisas na oração, mas nós não doamos quase nada de nós, né? Aí a gente volta um pouquinho para o poema que foi falado aqui no comecinho da palestra, né? Quanto nós estamos doando de nós. E essa doação que ele pede, que ele fala aqui, não é exatamente a doação exterior, mas a doação interior, que ele chama aqui de educação e iluminação do íntimo. Educação e iluminação do íntimo. A nossa vida é mais ou menos quando a gente vai viajar de avião, que eles falam assim, ó, em caso de despressurização, vão cair máscaras, você primeiro põe a sua e depois você põe do outro. Porque se você colocar do outro, vai faltar ar, você não vai conseguir pôr a sua. É mais ou menos isso. A gente precisa se ajudar também. A gente precisa se socorrer. A gente precisa de educação e iluminação interior. Eu não vou conseguir ajudar o outro, eu não vou conseguir pôr caminhos para o outro, enquanto eu não melhorar os caminhos que eu trilho, que eu caminho. Aí o que acontece? Fala, nossa, mas eu fui tão bom, eu ajudei tanto quem estava à minha volta, e a hora que chega lá do outro lado, aí eles vão olhar para a gente e falar assim, mas e por você? O que você fez? Quanto você melhorou? Quanto você trabalhou? Dos seus vícios, das suas dificuldades. Quanto você melhorou nessa vida atual? Quanto você desenvolveu do teu sentimento? Ou seja, a reforma íntima também é oração. E oração das mais belas que nós podemos fazer no estágio em que nós estamos. A reforma íntima é quando nós entendemos a proposta do Criador para a gente aqui nessa vida. Por que nós estamos aqui? Por que a gente sofre? Por que acontece tanta coisa? A dor é instrumento sagrado que vai nos moldando. É difícil, a gente não quer ela, eu não quero, ninguém quer ter dor. Mas, verdade seja dita, a dor modifica. A dor reconstrói o indivíduo. Nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais sensíveis, nós damos um passo à frente. Claro está que existe também o caminho do amor. E quando a gente opta por ele, a gente abranda muito a questão da dor. E é isso que ele está falando aqui. Trilhar o caminho do amor. Diminuir um pouco a dor. Educação e iluminação do íntimo. São oração. E as preces que nós fazemos também nos dão força para que a gente consiga chegar nisso aqui. E ele diz mais. Ele continua falando sobre oração e aí chega uma questão lá na frente do livro, questão 381, em que ele está falando sobre a questão da oração para ajudar no tratamento de desobsessão. Eu acho que tem espíritos sofredores que estão me perseguindo, que estão me judiando e como que eu faço? E aí ele vem falar sobre a questão da oração nessa situação. E ele diz o seguinte, há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade,
preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Muito do que nos chega, muito desses espíritos sofredores que se ligam a nós, nos prejudicando, eles conseguem ter acesso a gente, nos perturbando, nos atrapalhando, por conta dessas lacunas que nós deixamos no nosso campo energético, que vem através desses problemas aqui, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa preguiça, nossos defeitos. Os nossos defeitos, eles abrem brecha para que nós nos conectemos a espíritos menos esclarecidos, aqueles perturbadores, aqueles que podem nos prejudicar. E muitas vezes a gente só pedir para Deus, tira isso de perto de mim, a gente brinca, a gente fala, chuta que é macumba, né? Não adianta, porque Ele fala, além das orações, um outro tipo de prece é necessário, que é esse combate aqui que Ele fala, trabalho, fé, esforço e boa vontade. E esse trabalho, voltando a repetir, não é só o trabalho para fora, não é só ajudar o próximo, é também ajudar o próximo, porque isso é importantíssimo. Nós não conseguimos nos ver e nos ajudar enquanto nós não olharmos a dor dos que estão ao nosso redor. Porém, esse trabalho, ele também se refere à nossa melhora interior, ao autoburilamento, a nós começarmos a nos moldar de maneira mais intensa. E eu queria contar uma história para vocês, para a gente encerrar. Essa história é uma psicografia do Chico, ela é contada pelo espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova. O capítulo se chama Oração Dominical. E lá nos conta Humberto de Campos que a sogra de Simão Pedro estava maravilhada com Jesus, porque ele tinha curado ela. E aí ela começou a pensar em tudo que Jesus poderia fazer, todo o alcance que Jesus tinha, por ser quem Ele era, por ser o Messias enviado. Ele podia fazer o que Ele quisesse, Ele podia ajudar a melhorar a vida deles ali. E aí a sogra de Simão Pedro, diante disso, chamou ele e disse, Simão, vem cá, tive uma ideia maravilhosa. Olha só a situação que nós estamos aqui em casa. Nós passamos por privações materiais, nossa dificuldade, a gente trabalha tanto para ter tão pouco, a gente sofre tanto, e você dedica tanto do seu tempo para seguir, para acompanhar Jesus, para ajudar Ele na empreitada dele. Nada mais justo do que você chegar e pedir a Jesus, com todo o poder que Ele tem, que nos ajude nas nossas dificuldades, que nos ajude a termos condições melhores de vida, porque está muito difícil, Simão. Vai e fala com Jesus, porque se Ele consegue curar, é lógico que vai ser muito mais fácil para Ele melhorar a situação da nossa casa. E aí Simão Pedro ficou meio assim, ele achou estranho aquilo. Ele falou, olha, porque ele não tinha visto até então Jesus fazer essas alterações de ordem material, né? Mas ele pensou e falou, mas até que ela tem razão de certo ponto. Nossa vida é tão difícil e eu me dedico tanto ao mestre que não seria coisa ruim pedir para ele me ajudar na minha dificuldade em casa, né? Mas ele ficou meio sem jeito de chegar e pedir isso direto para Jesus. E esperou o tempo certo para que pudesse chegar e falar sobre. E aí um dia eles estavam conversando, e aí Simão Pedro chegou até Jesus e falou, mestre, todas as nossas orações são ouvidas? Jesus olhou para ele e respondeu, claro, Simão, se assim não fosse, como que as orações durariam tantos séculos? Ele falou, porque a oração, a prece, não é novidade que a gente está trazendo agora. Os povos oram e pedem a Deus há tantos milênios. Se as orações não fossem ouvidas, seria o mesmo que bater numa porta fechada que ninguém abre nunca. As pessoas iriam parar de bater. Se a prece é algo que perdura tantos séculos, as pessoas oram sempre, é porque alguma resposta elas têm. Afinal de contas, a prece nos liga ao nosso Pai.
Então, Simão, não tenha dúvida, toda prece sempre é ouvida. E aí Simão Pedro chegou onde ele queria. Ele falou, então, mestre, porque veja só, eu peço tanto a Deus e nada acontece. Eu trabalho, pesco de sol a sol para ter essa vida sofrida que eu tenho, enquanto Levi tem uma vida muito melhor coletando impostos e com a sabedoria dos livros. Livros não, naquela época era pergaminho, mas com a sabedoria que ele tinha. Minha esposa tem que trabalhar de sol a sol, cultivando a horta da nossa casa para conseguir ter algo para nos sustentar, para ajudar no sustento da casa. Enquanto Joana de Cusa tem servas, escravas que servem ela todos os dias. Se Deus ouve as nossas orações, por que tanta diferença? E aí Jesus explicou para Simão Pedro, falou, Simão, ninguém garante que Joana, que hoje educa suas servas, vai ter esse trabalho, vai ter essa função a vida inteira dela. E você que hoje pesca, talvez amanhã vai ter um outro trabalho. Você vai pregar as verdades do reino que nós trazemos. Todo trabalho tem sua função, todo trabalho é abençoado pelo Pai. E nós somos colocados no lugar certo em que nós devemos estar para melhor servir ao Senhor. Isso vai mudando ao longo da vida. E aí Simão Pedro entendeu mais ou menos o que Jesus estava falando. Então, se ele pedia, ele não tinha sido mudado ainda de profissão, se ele ainda estava naquela dificuldade, é porque ali ele tinha que estar, ele tinha que prestar aquele serviço que talvez um dia fosse mudar. E aí ele perguntou para Jesus, ele falou, mas mestre, qual a função da prece então? Qual o significado da prece que nós fazemos? E Jesus disse para ele, Simão, a prece é o que nos liga diretamente ao nosso Pai que está nos céus. A prece, ela tem necessidade de ser cultivada, assim como a nossa respiração. A gente não fica isso aqui sequer sem respirar. A prece tinha que ser assim também. Nós tínhamos que cultivá-la todos os momentos da nossa vida, todos os minutos do nosso dia. O problema, Simão, é que muitas vezes nós nos esquecemos do Pai. Enquanto Ele nos dá tanta coisa, a gente esquece de conversar com Ele. E nós só vamos nos lembrar naquele momento de dor intensa. Porque a dor dobra o joelho até dos mais fortes. E aí nós nos voltamos a Deus pedindo respostas imediatas para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas dúvidas. Aí, Simão, é necessário refazer esse vínculo, reconstruir este elo. E a gente vai se ligando de novo ao Pai e Ele vai trazendo as coisas no momento certo. Simão, Pedro, não conseguiu entender tudo que Jesus falou, todo o significado daquele diálogo naquele momento. Mas entendeu mais ou menos o que estava acontecendo. E aí ele pensou, então agora eu preciso me religar de maneira mais intensa a Deus, para que eu consiga fazer com que Ele ouça as minhas preces. E assim ele fez, e assim ele foi aumentando a frequência das preces dele, conversando com o Pai, e a situação dele continuava a mesma, e ele pensou, ainda não está dando certo. E aí um dia eles reunidos, novamente com os apóstolos, Jesus, ele disse, mestre, eu estou fazendo o que o Senhor me ensinou, eu estou tentando me religar cada vez mais a Deus, mas parece que Ele ainda não escuta o que eu peço. Ele não escuta as minhas orações. E Jesus falou, Simão, o que você está pedindo na sua oração? E Simão Pedro falou assim, eu estou pedindo, mestre, que Jesus ajude a melhorar a condição material da minha casa, a condição financeira em que a gente está vivendo. E a coisa ainda está difícil. E aí Jesus falou para Simão Pedro o seguinte, ele falou, toda vez que na nossa oração nós pedimos para que Deus atenda os nossos desejos e os nossos caprichos, nós podemos sair decepcionados, porque às vezes não vai ser isso que nós vamos receber. Mas toda vez que nós pedirmos para o Pai
nos dar a orientação para que nós possamos entender os seus desígnios divinos, nos dar resignação, nos dar paciência e nos dar entendimento para nós passarmos pelas provas que nós temos que passar. Todas as vezes nós sairemos fortalecidos da prece. E aí Simão começou a entender o que Jesus estava falando. Simão Pedro começou a entender que muitas coisas precisam ser vividas para o nosso crescimento. Porém, as dificuldades podem ser abrandadas. Ele não ia pular etapa, ele não ia queimar etapa. Ele ia passar por tudo aquilo que precisava, mas ele teria força, ele teria coragem, ele teria uma nova disposição para superar os desafios que teriam pela frente. E aí, Tiago, filho de Alfeu, que estava ali do lado também, falou: então ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, naquele momento, uma oração que é justamente a que foi registrada por Levi, que está no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Jesus reuniu a todos que estavam ali, não sei quantas pessoas, imagino que tinha tanta gente, e ele falou: toda vez que forem orar, vocês dirão: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Porque nós temos que entender que muitas vezes a nossa vontade não bate com aquilo que o Pai nos traz. Mas a verdade é que nós não sabemos o que é melhor para a gente. A gente muitas vezes não lembra nem o que comeu no dia anterior, quanto mais o que viveu em vidas anteriores, e o tanto que a gente errou, e o tanto que a gente precisa aprender. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque Ele ensinou que tudo que nos chega, nos é concedido pelo Pai. Tudo, o trabalho que nós temos, a casa que nós moramos, a família que nós temos. E nós devemos sempre agradecer e sempre pedir para termos aquilo que nos é o necessário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque nós vamos continuar errando por muito tempo ainda. Mesmo que a gente busque, mesmo que a gente aprenda, mesmo que a gente saiba, a gente ainda tropeça e cai. Nós ainda somos como crianças espirituais. E nós vamos precisar de perdão todos os dias. Mas não basta a gente pedir perdão. É necessário que nós demos perdão também. Isso é vida em sociedade. A gente nunca vai conseguir viver com alguém se a gente não perdoar essa pessoa todo dia. Porque essa pessoa também vai estar nos perdoando por coisas que às vezes a gente nem percebe que fez, mas às vezes a gente fez e magoou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, porque todos os dias nós teremos tentações. Porque todos os dias, mesmo fazendo as nossas orações, as dificuldades vão chegar. E nós teremos que passar por ela. O que muda é o modo como nós vamos passar por ela. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção de vocês.